Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aí, pessoal chegando. Oi, Rosa. Oi, Miriam. Fernanda. Boa noite. Fernanda Tejada, que coisa linda. Que bom ter você aí. Jaqueline. Olá. Diogo. Boa noite. Gente, coisa boa. Vamos aí para mais uma live da semana. Mais um tema, né? A gente tá aí na sequência falando sobre os mais recentes lançamentos aí dos óleos essenciais da doTERRA, e eu costumo dizer que a gente está na fase dos óleos nobres, né? Então a gente hoje vai falar sobre mais um especialíssimo. Oi, Viviane, minha xará, Manuela, Brício, acho que é isso. Aí, saudades também, Fernanda. Coisa boa ter você aqui. Gente, então a gente vai falar sobre mais um dos óleos. A gente vem nessa sequência, como eu tava falando, né? Dos óleos essenciais nobres e raros, né? A gente teve uma sequência de lançamentos aí. A gente falou sobre o óleo essencial de rosa, depois a gente falou sobre o óleo essencial de jasmim, né? Todos no formato touch. E hoje a gente vai falar sobre mais um desses da área nobre e rara dos óleos essenciais. Então a gente tá nessa pegada aí dos bens diferenciados, né, dos óleos essenciais da doTERRA. E hoje a gente vai falar sobre um que a gente, na verdade, já falou há um bom tempo atrás. A gente vai fazer um revival aqui hoje falando sobre ele, porque eu acho que essa live nem ficou gravada, acho que não. Antes de eu passar ela para o YouTube, eu fazia, às vezes, o compartilhamento no IGTV, do Instagram mesmo, mas eu acho que quando eu fiz Maria Cris, eu não tinha nem feito o compartilhamento, então talvez vocês não tenham nem isso para registro. Então eu acho que é interessante a gente falar um pouco mais sobre esse, a gente vai aprofundar mais sobre esse tema desse óleo essencial incrível, com esse nome às vezes um pouco difícil, né? Que é o Helichrysum. Então, o Helichrysum a gente pode chamar também de sempre viva. Vamos chamá-lo de sempre viva para ficar um pouquinho mais fácil, né? Vamos simplificar. Mas eu vou dar um pouquinho a entender porque desse nome, né, tão complicado que é o Helichrysum. E é um óleo essencial, como eu disse, bem nobre, com características incríveis. Vale a pena a gente se aprofundar. Para quem já assistiu essa live há bastante tempo atrás, vai poder entender um pouco mais, vai poder relembrar. E para quem não assistiu, então vai poder entender. A gente vai fazer um estudo bem profundo hoje sobre esse óleo essencial e por que ele é tão incrível, tão especial assim, e tem essa característica tão nobre. Oi, boa noite, Ana. Então a gente vai falar sobre esse bem interessante. A gente teve então o lançamento do Helichrysum Sempre Viva de 5 ml há um bom tempo atrás na doTERRA. Então a gente já tem acesso a ele assim, nesse formato 100% puro em óleo essencial. É uma preciosidade realmente, é um óleo extremamente raro, muito, muito precioso. E agora nós tivemos então um lançamento dele nesse formato, que é o formato touch. Então o Helichrysum nesse formato touch, qual é o diferencial dele comparado com ele assim em vidrinho 5 ml? Na verdade, aqui no vidrinho 5 ml ele está 100% puro, sem nenhum tipo de diluição. Então a gente tem aqui ele na íntegra mesmo, e aqui a gente tem ele no formato mais econômico, pronto para uso, já diluído no óleo de coco fracionado da doTERRA. Então a gente tem ele assim, roll-on, né? Então super prático de fazer a utilização, você já tem ele pronto para uso, não precisa preocupar em diluir, e numa altíssima concentração, apesar de estar diluído, né, pronto para uso, mas ele está só de destampar aqui, eu já sinto o aroma dele facilmente, então ele está numa concentração alta, tá? Mas já pronto para uso, então facilita muito. E a vantagem dele vir assim nesse formato touch
é que você então tem uma forma mais econômica de ter acesso a esse óleo tão nobre, tão raro quanto esse, é o Helichrysum, tá? Então nós vamos explicar um pouquinho sobre ele, eu vou falar sobre nome científico, vou explicar um pouquinho sobre a planta em si, depois a gente vai falar sobre os benefícios físicos, os benefícios emocionais, os benefícios estéticos, alguma precaução que tenha com relação a esse óleo. E a gente vai finalizar com a mensagem do óleo essencial. Então, qual é a mensagem mais baseada na metafísica, mais baseado ali na psicoaromaterapia, o que a personalidade do Sempre Viva, qual a personalidade do Helichrysum tem para atuar no nosso dia a dia. Então, isso vai ser bem interessante para a gente poder fazer, tá? Oi, Ana, travou? Gente, travou aí para vocês também? Para mim aqui tá tranquilo? Me fala aí se tá travando para todo mundo. Tá? Me dá um toque aí para eu poder, talvez, se eu precisar repetir algum pedaço aqui, eu repito. Essa coisa de me sinaliza que agora deu uma travadinha aqui para mim mesmo. Aqui, verdade, travou aqui para mim também. Tá, vamos lá. Se continuar travando, me avisem, tá? Porque aí a gente vai tentando aí repetir. Bom, então vamos lá, a gente vai pegar essa ideia de falar sobre todos esses benefícios, como eu estava falando da mensagem do óleo, que é super importante, que eu normalmente finalizo com ela, que é pra gente estudar realmente esses benefícios que a personalidade do óleo traz, qual é a assinatura desse óleo essencial e o que ele vai ajudar pra gente aí nessa compreensão, tá? Tá tranquila, Andréia? Perfeito, gratidão aí por sinalizar. A Lena chegou aí também, Regina chegando, oi pra vocês. Gente, então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender, vamos entender o nome científico do Helichrysum, né? Primeiro, aqui no vidrinho de 5 ml, esse é o diferencial que eu venho falando nas aulas anteriores, nas lives anteriores, sobre a diferença do touch para o vidrinho, né? Então, no caso do vidrinho, como ele é 100% puro, já vem no próprio vidro, no próprio frasco, você já tem aqui embaixo lá Helichrysum, embaixo Sempre Viva, que é o nome popular dele. Aí aqui pequenininho a gente já tem o nome científico dele, que é Helichrysum italicum. E aí a gente já tem óleo essencial Helichrysum italicum, tá? Que é o nome científico da planta. Já no touch, por ser uma diluição, já está pronta para uso, você não tem esse nome aqui, ele vem aqui como mix de óleos essenciais. Dá a impressão que seriam outros óleos, né? Porque seria um mix, seria um blend, mas ele só leva essa nomenclatura porque ele está diluído. Então a do Terra é muito transparente com relação a isso e ela demonstra para você que ele está diluído aqui pronto para uso. Então quando você levanta o rótulozinho aqui atrás e lê os detalhes, aí sim vem o nome científico, vem a composição desse blend, né? Que aí no caso seria apenas o óleo de coco fracionado e o óleo essencial de Helichrysum italicum. Então a gente tem aí o nome científico. A questão do nome científico é sempre muito importante para a gente ter isso registrado no vidro, no frasco, porque a gente fica sabendo da procedência daquele óleo, de qual planta, porque a gente tem às vezes a família, né, das plantas, o gênero e as subdivisões, né, no caso dos gêneros da planta. Então, no caso do Helichrysum italicum, é que caracteriza pra gente aquele tipo de planta que tem o melhor, inclusive, dos quimiotipos do Helichrysum que existem. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Quando a gente fala esse nome, Helichrysum, o que significa, na verdade, esse nome? Ele vem de Heli, que é sol, e o Chrisum, que seria ouro. Então, na verdade, é como se fosse sol dourado, né? O sol de ouro. Olha que incrível, que lindo o nome, né? O significado da palavra Helichrysum. E, na verdade, por que recebe esse nome, que acabou a gente chamando também de Sempre Viva? Essa planta é comumente chamada aí de Sempre Viva. Elas são aquelas florzinhas minúsculas, pequenininhas, que formam um buquezinho, que é a coisa mais delicada que existe, e são aquelas de tonalidade bem amarelinha, então daí o dourado, né, a questão de puxar para o dourado. Então são aquelas florzinhas bem pequenininhas, e o óleo essencial é extraído das flores. E por que ela se chama Sempre Viva? Porque é uma característica dessa flor, mesmo depois de colhida, ela não murcha.
Então, ela dá sempre a impressão de que ela está realmente sempre viva. E com isso, ela também é conhecida como imortal. Então, esse óleo essencial conhecido também como imortal, a planta conhecida como imortal, é graças a isso. Ela não murcha e também não perde a sua cor. Inclusive, ela é muito utilizada depois de colhida para fazer embrulhos, às vezes, de presente, né? Que você encontra aqueles buquezinhos, aquelas florzinhas sequinhas, né, que não perdem a cor, mas aí você tem outras espécies de outras cores. Nesse caso, a Helichrysum italicum é aquela amarelinha que é a mais rara, a mais preciosa de todas e que traz um quimiotipo sem igual, realmente inigualável dentro dos óleos essenciais. Não existe nenhum outro óleo essencial que chegue perto da composição química do Sempre Viva. Então eu vou falar aqui Sempre Viva para poder facilitar, né, e ficar de mais fácil entendimento. E aí essa quantidade de florzinhas, né, porque você imagina que são florzinhas muito pequenininhas e o óleo essencial é extraído por destilação a vapor dessas florzinhas. Então a quantidade de florzinha necessária para se extrair uma pequena quantidade do óleo essencial é muito, muito grande. Então, por isso é um óleo essencial escasso. Não se encontra aí uma grande quantidade de abundância, né, desse óleo essencial realmente 100% puro. Por isso que ele no formato de 5 ml, ele é bem precioso, né, bem valioso, na verdade. E a gente tem então ele no formato um pouco mais econômico quando ele vem assim em touch, mas como eu disse, em alta concentração. Mas o que faz com que aquele óleo essencial tenha diferença de valores, de preço de um óleo essencial para o outro, é justamente quanto mais raro, quanto mais difícil quanto mais escassa é a quantidade de matéria-prima, né? E você precisa de uma quantidade muito grande para produzir uma pequena quantidade de óleo, e isso aqui eleva o preço final daquele produto. Por isso que eu sempre falo, quando você encontra aí óleos essenciais que levam o nome de um óleo precioso como esse, tão raro quanto é o Sempre Viva, e você encontra ele muito acessível, você pode desconfiar de cara que aquilo que você está nas mãos ali não é um óleo essencial puro, não é nem mesmo às vezes que esteja diluído, às vezes nem está ali o óleo essencial verdadeiro, né? Então, fiquem atentos com relação a isso, porque é sim um óleo raro, nobre, extremamente valioso. E a possibilidade de a gente tê-lo assim em touch facilita muito. Aqui nesse formato a gente tem a clareza de que ele vai ser adequado para uso aromático e tópico, tá? Então não é adequado para uso interno nesse formato, né? Porque ele está assim realmente já no formato diluído no óleo de coco fracionado, então a ideia dele vai ser para uso aromático e tópico, tá bom? E nesse caso já prontinho, então bem simples e bem fácil para uso. Quais são os benefícios físicos? Vamos começar por ele, para a gente poder entender quanto esse óleo pode colaborar com a nossa saúde, quanto ele pode entrar de apoio e de suporte, por que vale tanto assim a pena a gente realmente investir num óleo essencial como esse. Quando a gente fala de um óleo nobre, de óleo raro, a gente precisa entender um pouco mais, não só essa questão da raridade dele, mas por que é importante e o que ele pode agregar de diferencial no nosso dia a dia e em que momentos a gente vai utilizar esse óleo essencial melhor, tá? Então, o Sempre Viva, nessa parte de benefícios físicos, ele é um excelente suporte, por exemplo, para a sua circulação. Quando a gente fala de questões ligadas à circulação arterial, ele é campeão nesse suporte e nesse apoio. Inclusive, é um óleo excelente para a saúde do seu coração. Então, é um óleo essencial que dá esse apoio e dá esse suporte intensamente. Quando a gente pensa aí nos óleos essenciais para as questões cardíacas, para as questões do coração, eu não estou falando nem da parte emocional ainda, nem da parte da metafísica, estou falando mais da parte física mesmo, fisiológica aí. Ele é extremamente importante para o coração. Então, se você pensar na saúde do coração, pense também no Helichrysum, no Sempre Viva, porque ele vai te dar esse apoio. Inclusive, quando for nesse aspecto de utilização, utilizar realmente aqui na região do timo é o melhor ponto para você ter uma absorção sistêmica ali e ter um apoio incrível nessa região, tá? Então pode aplicar, também pode ser aplicado nas áreas de pulsação, na sola dos pés, de qualquer forma vai ter uma absorção ali transdérmica, ele vai cair na corrente sanguínea e vai trazer os seus benefícios. Então você pensar nas vias de circulação como um todo,
ele vai ajudar mais nesses casos, tá? Outro ponto importante também do Helichrysum, ele vai ajudar muito nos processos de cicatrização. Como ele também ajuda no processo de circulação, ele também ajuda, ele tem um grande potencial adstringente também, e ele vai ajudar muito nos processos de cicatrização. Tudo o que você pensar com relação à regeneração de tecidos, tudo que você pensar em regeneração de células, você vai pensar no Helichrysum, no Sempre Vivo. Vou tentar ficar falando Sempre Vivo, né? Puxar para o Sempre Vivo para ficar mais fácil. Então, pensem nesse óleo essencial em qualquer processo de cicatrização, em qualquer processo de pele que você precise regenerar. Todas as questões ligadas à pele, ele vai colaborar imensamente, tá? Uma outra característica interessante dele, inclusive, é para hematomas. Então, quando aparece aqueles roxinhos ou de pancada, né, que você levou alguma lesão ali que realmente roxeou e tal, ele ajuda a ter essa absorção bem mais rápida daquele pequeno sangramento local que há, né? Quando dá a questão do hematoma, é justamente por isso que os vasinhos se rompem ali e tem um vazamento ali, né, de sangue naquele ponto, naquela região, então ele vai realmente fazer uma reabsorção muito rápida. Ele ajuda muito nessa recuperação, tá? Então o Sempre Vivo vai colaborar bastante nisso. Não só quando realmente você tem aquelas pancadas, quando às vezes aparecem aqueles hematomas espontâneos que a gente fala, né? Aparecem áreas roxas espontâneas no corpo que você não sabe explicar. Isso está muito ligado, inclusive, ao fundo emocional, né? Então tem características aí que vão realmente acontecer, essas manchas assim inesperadas. Então tem momentos que de repente você vê e fala, nossa, mas eu não bati em lugar nenhum, né? Não levei nenhuma pancada, por que que isso está acontecendo? Isso é diferente da fragilidade capilar que acontece lá na questão da pessoa um pouco mais madura, né, com a idade mais avançada, que aí qualquer esbarrãozinho já marca, porque a pele fica muito fragilizada. Mas eu tô falando de outros momentos em qualquer fase da vida que podem aparecer esses roxos, que eu costumo dizer assim, nessa hora é a vida te batendo, né? Então que você tem aqueles roxos que você não sabe explicar bem de onde é. Então estão muito ligados a questões de angústia, de melancolia, de frustrações, e às vezes aparecem esses hematomas. Então ele vai atuar na parte emocional também, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas nessa parte física ele vai ajudar bastante nessa reabsorção ali e nesse clareamento das manchas escuras e manchas roxas, tá? Então, dentro dessas questões de pele, inclusive para questões de escaras, né, feridas na pele, ele vai ser incrível para regeneração. Então, assim, só lembrando que aí, nesse caso, se for aplicar mais diretamente, utilizem ele em 5 ml, né, para poder fazer uma concentração ali com conta-gotas e tal, para poder pingar na região ou fazer um spray, algo que você possa borrifar. Se ele tá em rolon, a dica que eu dou normalmente é você pode tirar a esfera inox e colocar uma ponteira de conta-gotas e utilizá-lo com conta-gotas, porque passar a esfera em ferida não é adequado, né? Não é interessante que você faça. Você pode aplicar em torno, mas não no local exatamente. Então, a dica que eu dou por ele já estar diluído aqui é você tirar realmente a esfera e realmente utilizar um conta-gotas para poder aplicar na região onde já tem algum tipo de ferimento, para ele realmente acelerar o processo de cicatrização. Então, também você pode já utilizá-lo, mesmo que ele esteja nesse formato rolon, é só utilizar essa dica aí que vai ajudar bastante. Outra coisa incrível que ele ajuda também nessa questão de pele é questões de queimaduras, tanto de sol quanto de calor, assim como lavanda, por exemplo. Inclusive, uma outra similaridade que ele tem com lavanda nesse aspecto é incrível para a pele, porque ele acalma a pele. Todos aqueles casos que a gente costuma falar muito da lavanda, né, de acalmar, para irritação da pele, para questões ligadas à psoríase, questões ligadas à irritação cutânea, tudo que tiver ligado à pele, a gente pensa muito no lavanda, pode associar, se você tiver o Sempre Viva, associe, ele potencializa demais. E uma outra similaridade muito, muito interessante que tem do Sempre Viva com o lavanda é a estimulação da produção.
essa questão de estímulo de produção de colágeno. O Sempre Viva até ainda um pouco mais do que o lavanda devido ao seu quimiotipo. Então ele tem um grande potencial para regeneração, inclusive devido ao estímulo dessa produção de colágeno que ele ajuda imensamente, tá? Ele tem bastante função dentro disso, bastante efetividade nesse sentido. Então vale bem a pena. E por isso a gente vai falar, inclusive, daqui a pouco dos benefícios estéticos, que vocês já devem estar imaginando por que ele vai ser bem incrível também, né? Então, nessas questões de queimadura, dessa questão de reposição de colágeno, ele vai ajudar imensamente, tá? Outra característica muito interessante dele, que tanto para artroses, artrites, todos esses processos também vai ajudar bastante, auxilia imensamente, também porque ele ajuda no processo da circulação. Então, normalmente as pessoas que sofrem com esses processos, tanto da artrite quanto a artrose, têm uma dificuldade de circulação local também, que tende a piorar, né? Então, ele vai ajudar demais nesses casos. Outra questão também, ele ajuda na expectoração, então é um óleo essencial que pode ser aplicado na região do pulmão, assim como ele está em rolon já prontinho para uso, pode aplicar na região do peito, pode aplicar na região das costas, que ele ajuda também a expectorar, ele tem essa função bem interessante também. Outra coisa, ele é um excelente suporte e apoio para fígado e pâncreas, né? Então ajuda muito nas questões de metabolismo também, principalmente fígado e pâncreas aí vão receber um suporte e um apoio muito interessante do Helichrysum, do Sempre Viva. E as questões também ligadas, como eu falei, da circulação, os vasinhos e varizes, tá? Você pode ajudar imensamente com esse aspecto. Pode aplicar, então, nas regiões onde tem mais tendência a ter ali a produção de vasinhos, né? Isso costuma ser muito hereditário também, mas tem questões que vão provocar um pouco mais, por exemplo, muito tempo sentado ou muito tempo em pé, pessoas que trabalham ou trabalharam muito tempo assim têm uma tendência maior devido à dificuldade da circulação local. Então, ele ajuda muito nesse aspecto, pode entrar numa formulação aí fica a dica de novo, se você tem ele touch, faça esse processo de pegar com conta-gotas e colocar em uma outra sinergia, onde tem, por exemplo, aí nesse caso de vasinhos e varizes, pode entrar um cipreste, pode capim-limão e algumas gotas da diluição aí já pronta do Sempre Viva Touch, então você pode potencializar uma boa fórmula aí para suas questões ligadas a vasinhos e varizes, tá? Ele vai ajudar essa regeneração de uma forma bem interessante, então Sempre Viva vai ser um grande diferencial nesse aspecto também. Inclusive para questões de pele, se a gente lembrar de vitiligo, né, a gente lembrar aí de todas as questões ligadas a manchas de pele também, ele também faz um grande diferencial, mas vai ter uma pegada na vitiligo, inclusive muito ligada à parte emocional, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a gente sabe que vitiligo tem um fundo forte emocional, então ele vai ter uma abrangência não só na região de tecidos, né, na questão mais física, mas ele vai apresentar uma grande diferença nessa questão da causa, né? Então ele vai buscar algo muito mais profundo do que a parte física, que normalmente já é uma consequência, né? Então ele vai atuar bem nessa outra parte. Daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. E uma outra característica muito legal do Sempre Viva também é que é um dos óleos essenciais com maior potencial para detox de metais pesados no organismo. Então, olha que interessante, a gente fala isso muito do coentro, vocês vão lembrar que a gente já fez uma live específica sobre detox, e quando a gente falou especificamente sobre o coentro, a gente falou do grande potencial dele. Então, por exemplo, unir o coentro ao Sempre Viva, ele tem um grande potencial aí para liberação de metais pesados no organismo. Para detox profundo, ele vai ser sensacional. Então, pode ser aplicado aí na sola dos pés, nesse sentido, né? Pode ser aplicado aí na região abdominal, em regiões ligadas aí aos gânglios linfáticos também. Então, ajuda muito nessa liberação de toxinas, no caso de metais pesados. Vale anotar essa dica aí, porque é um grande diferencial dele. Então, vejam aí quantos benefícios, só a gente está falando só da parte física, né, ainda, e quantos benefícios esse óleo essencial pode somar pra gente, às vezes utilizado sozinho, mas muitas vezes ele pode entrar
potencializando alguma fórmula, alguma sinergia de outros óleos essenciais que a gente já tenha ali uma construção, né, de uma sinergia que ele vai colaborar imensamente. Então isso é só a parte física, hein? Agora a gente vai falar sobre a parte emocional dele. Gente, esse óleo essencial na parte emocional, ele tem uma grande responsabilidade. Não só porque é um óleo essencial também que leva ao relaxamento, ele é um óleo essencial relaxante, ele vai trabalhar muito nas questões de estresse. Então, ele é um óleo essencial para gerenciamento de estresse, ele ajuda muito para acalmar as tensões, para baixar níveis de ansiedade, de tensão emocional como um todo. Isso aí tudo é uma parte interessante dele, tem uma atuação bem importante no sistema nervoso com relação a isso, ao gerenciamento de ansiedade, estresse, irritabilidade, nervosismo. Mas eu acho que uma das grandes propriedades dele, além de trabalhar a tristeza profunda, né, ele vai pegar essa questão ligada a traumas, a choques muito intensos e muito fortes que a pessoa tenha levado na vida ou esteja atravessando. Quando quiser trabalhar choques nervosos, traumas nervosos, né, processos onde a pessoa levou um baque muito forte, muito intenso, é a hora que a gente entra com Sempre Viva. Então, aqueles momentos cruciais mesmo, né, onde passou por um processo traumático. Então, ou de passado, e que você está buscando trabalhar esse aspecto, porque ele tem lá as suas raízes, né? Já foram criadas as suas raízes, e aí com isso você tem vários reflexos já na sua vida derivados de algum processo lá atrás, de algum trauma sofrido. Isso pode ser às vezes uma história lá da infância, algo que tenha sido muito traumático e que às vezes está reverberando até hoje na sua vida, tá ali sendo processado ainda, e várias questões estão ligadas a esse trauma. Então, quando tem questões ligadas a traumas lá atrás, ele pode ser um óleo essencial muito interessante, muito forte, muito indicado para trabalhar esses processos, tá? Para realmente reverter os processos, para realmente retrabalhar, porque ele vai trabalhar essas questões de tristeza profunda, de revolta, de mágoas. Então, quando tem aquele processo de negatividade muito grande com relação a alguma coisa, onde a pessoa guardou uma raiva muito grande, ou guardou uma mágoa, uma amargura muito intensa, e que aquilo não foi vencido, aquilo não foi transmutado, e aí a pessoa ainda colhe até hoje os frutos disso, porque eu sempre falo, né? Esses processos, quando a pessoa tem essas tendências de puxar muito para o rancor, para a mágoa, significa o quê? Que ela está o tempo inteiro esperando que o outro morra, né? Então, essas questões ligadas a rancores e mágoas, a pessoa fica o tempo todo se envenenando. Então, é preciso transmutar isso, é preciso trabalhar esses sentimentos, essa liberação de mágoas para realmente transpor a fase. E se isso não for trabalhado, isso vem inconscientemente o tempo todo puxando a sua vida para trás. Eu sempre costumo dizer que você deixou fio solto. Se você deixou fio solto, o tempo inteiro vai estar tropeçando alguma coisa na sua perna, seus pés vão estar sempre se emaranhando ali naquele tempo, porque você deixou fio solto, né? Então não deixa fio solto, vai lá. É preciso às vezes buscar e resolver isso, né? Realmente transcender, transmutar, vencer o processo, porque senão aquilo vai voltar de diversas formas na sua vida. Às vezes é um processo muito profundo, às vezes é um processo muito inconsciente, a pessoa às vezes está atuando na negação, né? Ela não assume que aquele processo, isso aí eu já venci, isso aí eu já passei. Não passou não, né? Às vezes está lá, às vezes está cutucando, e basta alguma questão que lembre que aquilo aflora. Sabe aquela questão, você fala, já perdoei, já tá tudo certo, já venci isso não me incomoda mais. Mas qualquer coisa que surja, que remeta ao fato, é o suficiente para a pessoa transbordar a revolta, transbordar as lembranças de novo, e transbordar e falar de novo, e vivenciar tudo de novo. E como nossa mente não tem essa diferenciação, nosso subconsciente, na verdade, não tem essa diferenciação de tempo, cada vez que você revive, né? Que você fala novamente sobre a questão, e que quanto mais emoção estiver envolvida,
no relato daquela história, né, profundamente, o seu subconsciente vive tudo de novo. Então é como se aquele processo, aquele trauma acontecesse novamente no momento presente. Então a gente vê muito isso, às vezes a pessoa falando que não, que já passou, que já venceu, não tem mais nenhuma mágoa com relação a isso, mas basta tocar no nome daquela pessoa ou basta algum fato, né, ter uma ligação ali para ela realmente fazer uma associação e já transbordar e já vir à tona toda aquela questão. E aí às vezes ela lembra e pensa e às vezes fala e conta e aquele processo volta, né? E aí todos os processos voltam, e todas as dores voltam e todo o sentimento volta e aquilo ali mexe com todo o organismo como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, o que a gente percebe é que esses processos precisam ser resolvidos. Essa transmutação precisa acontecer, né? Esse renascer precisa acontecer, porque senão o processo vai continuar. E o Sempre Viva é um óleo essencial que busca essa transformação, ele busca essa superação, né? Ele busca trazer essa sabedoria de compreensão, de vencer o processo, para realmente trabalhar o trauma, o choque, para que ele fique realmente no passado e que não precise ficar voltando e voltando e voltando. Então, é um processo muito interessante, tanto para trabalhar os traumas, como eu disse, passados. Então, às vezes, na vida adulta, você trabalhar algum processo que aconteceu lá na infância ou na adolescência, mas como também processos que possam estar acontecendo recentemente. Quanto antes você cuidar dessas emoções de uma forma saudável, melhor para você. Então, se você tem, por exemplo, às vezes uma criança que está passando por aquele momento, por uma questão de trauma, é o momento de estar com Sempre Viva para essa criança, para que ela possa, naquele momento, já trabalhar, tá? Oi, é Mônica. Oi, Mônica. Isso está ligado ao perdão também? Sim, sempre tá, né? Se a gente puxar essas questões todas de trauma, sempre vai estar ligado ao perdão. Eu sempre falo que o Ho'oponopono é tudo por causa disso. Porque se você puxar o fio, você sempre vai ter a necessidade ou do perdão ao outro ou ao perdão a você mesmo. E normalmente o mais difícil não é nem o perdão ao outro. O mais difícil é o seu auto-perdão. E aí você precisa trabalhar esse processo de uma forma bem intensa, bem profunda, porque a grande dificuldade às vezes é você se perdoar por ter se permitido passar por tal situação, por ter acontecido com você, por ter aberto é terrível, pelo amor de Deus, aberto um processo naquele momento para que aquele fato acontecesse. Então, entenda que esses processos de auto-perdão, às vezes, são muito mais difíceis do que até o perdão ao outro. Às vezes supera muito mais fácil o outro, mas fica se ferindo, né? Nesse processo de mágoa interna e de você contra você mesmo. Então, isso faz um processo muito difícil de ser vencido. Então, esses processos traumáticos, né? Esses processos de choques, às vezes nervosos, você pode trabalhar tanto passado, né? Tanto que já aconteceu, quanto você também pode trabalhar nos momentos ali onde o fato está se atravessando. Seja uma criança, um adolescente, ele é muito interessante, inclusive, para ser utilizado em idosos. Se a gente colocar em faixas etárias bem importantes para o Sempre Viva, são os traumas ligados, por exemplo, na adolescência, e os traumas, os choques nervosos ligados na adolescência e também na fase de mais idosa, tá? Então, esses dois momentos são aqueles, não que outras fases não possam se beneficiar, mas esses dois específicos, tanto na adolescência quanto na fase bem mais madura, idosa mesmo, ele vai ajudar muito, tá? Ele vai trazer justamente essa resiliência, esse trabalho, né, de realmente vencer a questão do trauma. Oi, pensou na minha mãe, isso aí, pensou na sua mãe. Ótimo, Mônica, isso aí. Porque a gente sabe, né? A gente conhece e vê os pontos onde precisa ir. Ai, agora travou de novo, né? Vocês estão falando aí que travou. Gente, olha só, os pontinhos que travarem aí, depois eu acredito que na hora que eu compartilhar lá no canal do YouTube, dê pra pegar inteirinho, porque pra mim aqui tá mostrando legal. Então, quando trava pra mim aqui, aí eu sei que travou geral mesmo. Por enquanto, tá aqui tranquilinho. Então, eu acredito que na hora que eu for compartilhar lá no YouTube, ele vá certinho, tá?
mas eu vou falando aqui com calma e qualquer coisa vocês vão me perguntando que eu vou repetindo aqui algum pontinho que vocês tenham perdido. Então, assim, com relação à parte emocional, ele tem bem esses fatores. Mas agora vamos falar um pouquinho da parte de benefícios estéticos dele, antes da gente falar da assinatura, porque aí a gente vai aprofundar mais nessa parte emocional, porque ele tem uma pegada muito grande dentro da psicoaromaterapia dentro disso, tá? Então, para benefícios estéticos, gente, esse é o divino dos divinos também. Porque ele vai entrar em todas aquelas fórmulas sensacionais aí para anti-aging. Então, pensou em rugas, linhas de expressão, todas essas questões ligadas à idade, a questão da textura da pele, ele vai entrar campeão. Então, ele vai somar maravilhosamente com os óleos essenciais de rosa, o de jasmim, o olíbano, o mirra, são aqueles óleos essenciais que são divinos para a pele. Então, imagina um mix, não é à toa que a gente tem lá o Salubelle, né? Um dos carros-chefes do nosso Salubelle é justamente o Sempre Viva. Então, ele é um grande, lá tem o rosa, lá tem o olíbano, então nós temos todos esses óleos essenciais de forma pura lá no Salubelle, que vem Rolon também pronto para uso, só que naquele caso do Salubelle são os óleos essenciais 100% puros, sem nenhuma diluição. Então, o Salubelle vem um mix de óleos mesmo puros ali. E um dos principais componentes do Salubelle é justamente o Sempre Viva, não é à toa, porque ele tem essa questão muito ligada a dar viço para a pele, dar brilho para a pele, essas questões de trabalhar rugas, flacidez da pele, manchas escuras. Então, para melasmas ele é incrível para ajudar. Ele ajuda, inclusive, bastante nesses processos de clareamento. Então, a gente fala das olheiras também, a gente fala muito lá do camomila romana, né? Mas se você tem o Sempre Viva e ele assim, Rolon, fácil para aplicar, ele já está prontinho para uso. Então, aproveitem, porque bolsas embaixo dos olhos e olheiras escuras, né? Que em volta dos olhos. Então, assim, vai ajudar maravilhosamente bem o Sempre Viva. E ele, nesse formato Rolon, é um grande diferencial, tá? Então, pensou na pele, ele é realmente altamente rejuvenescedor. Ele tem um grande potencial, não é à toa que é Sempre Viva, não é à toa que ele se chama imortal. Então, ele tem uma grande atuação aí nesse sentido da pele, tá? Como eu falei, a outra coisa bem legal dele também, que ele ajuda a acalmar nos casos de rosácea, justamente por causa daquela questão da circulação, da efeito adstringente, calmante para a pele. Então, as questões de rosácea também são bem adequadas para ele. E aí ele já está nesse formato também de fácil aplicação, né? Vai atuar bastante. Outra questão legal dele, para rachaduras nos pés, sabe aquelas fissuras? Principalmente agora no inverno, às vezes piora também, onde você precisa ficar hidratando profundamente. Ele é um grande regenerador. Agora eu acho que travou. Agora eu acho que travou, que pra mim travou aqui, tá? Bom, eu tô falando dos benefícios estéticos, né? Então, como eu disse, ele vai trazer viço pra pele, vai ajudar imensamente nesses aspectos também. Eu já tinha falado para vocês da questão da produção de colágeno, né? Por isso é que ele vai atuar muito aí na regeneração dos tecidos também. Então, a combinação dele com lavanda fica perfeito. Então, você pode preparar sua própria fórmula, né? Facial aí. Ou seja, agregar esse óleo essencial. Se você já tem ali o mirra, se você já tem o olíbano, faça a sua própria diluição, né? Aplica, por exemplo, no rosa mosqueta. Imagina que combinação incrível você pegar ali algumas gotas dele no Rolon e misturar em um outro Rolon feito aí com rosa mosqueta e colocar algumas gotas, por exemplo, do olíbano, do lavanda. Fica um sérum facial ali espetacular para você utilizar na pele, né? Então, aproveitem, porque às vezes com um touch desse, você com conta-gotas lá, você faz N coisas. Precisa só usar ele direto aqui não, porque você pode fazer um rendimento dele e potencializar com outras sinergias. Então, aí são as dicas de criatividade para você fazer rendimento aí no seu touch do Sempre Viva. Então, aproveitem, porque várias coisas podem ser utilizadas aí também, tá?
A gente precisa falar agora rapidamente um pouquinho das precauções dele. Praticamente nenhuma, é um óleo essencial bem tranquilo de se utilizar, bem suave, porém não é adequado durante a gestação, tá? Novamente, gestante, nesse período, não utilizar o Sempre Viva, tá? Então isso é uma precaução que a gente coloca com relação a ele. Fora isso, podem fazer uso com tranquilidade, porque é um óleo essencial bem tranquilo, bem seguro, e pouquíssima probabilidade de irritação na pele, então dá para utilizar tranquilamente esse óleo essencial, tanto no uso aromático quanto no uso tópico aí, é bem tranquilo. E agora a gente vai passar para a mensagem desse óleo, né? A parte mais da psicoaromaterapia que eu sempre falo, da metafísica, qual é a assinatura do Sempre Viva. Então, nada mais, nada menos, ele é o óleo da plenitude. Então imagine o que a gente sempre fala da vida plena, né? Esse desenvolvimento em todas as áreas da vida. Então ele é aquele óleo essencial que promove, que ajuda você a ter esse suporte, esse apoio para realmente viver a vida em plenitude. Então, na parte funcional e disfuncional desse óleo, seria o sábio na parte funcional versus o frágil. O que significa isso? Nesse caso, mais da assinatura. O sábio no sentido profundo mesmo da palavra, da sabedoria. Então, por exemplo, esses processos de traumas, de fases extremamente difíceis na vida, processos onde a gente é muito desafiado, não é à toa também que ele é muito relacionado à Fênix, né? Porque ele tem essa capacidade de nos ajudar a renascer das cinzas, né? O grande simbolismo da Fênix é justamente esse, né? A imortalidade e é realmente o renascer das cinzas. Isso significa o quê? Naquele momento onde você acha que já era, né? Agora acabou, né? Acabou minha vida, agora acabou, não dou conta de mais nada. É aquela força que vem dessa sabedoria profunda e que te faz realmente renascer das cinzas, ter aquele processo de não somente de resiliência, mas de resistência e mais ainda de renascimento. Então, tem esse processo de te ajudar a renascer, né? Se você pensar nesse renascimento, nessa força realmente para reorganizar a vida, para atravessar algum processo, começar tudo de novo, né? Quando você sente que em algum momento, nossa, agora eu preciso começar tudo de novo, eu estou começando do zero. E isso pode ser em qualquer aspecto da sua vida, pode ser num relacionamento, isso pode ser no processo de casa, um processo de trabalho, né? Um processo profissional, um processo de fase espiritual da sua vida, onde você sente às vezes que está rompendo com crenças, né, com dogmas, e aí está realmente começando a ter uma nova visão, uma outra forma de ver a vida. É o Sempre Viva que vai trazer isso, vai trazer a força necessária para que você consiga atravessar esse momento e ter a visão da sabedoria. Então, a visão da sabedoria, ela está muito ligada à águia, né? Porque a gente está falando, inclusive, da Fênix, né? É um ser mitológico, mas se a gente for colocar isso numa outra visão mais xamânica, seria a águia, que está muito ligada à sabedoria no sentido de ter a visão além do alcance, né? Ter a visão do todo, do alto. Então ela não vê apenas no limitado, né? Apenas com a visão mundana e limitada do processo em si, apenas de um ângulo. Ela vai ter uma visão de sabedoria, consegue enxergar o todo, consegue sair do processo de envolvimento na situação para realmente te colocar uma visão de observador. E quando você passa para a situação, para a posição de observador, é quando as coisas mudam realmente na sua vida, porque quando você está envolvido no processo, fica muito difícil você ter essa visão. E quando você consegue se desdobrar, né, fazer o seu desdobramento e sair do meio do processo para fazer uma análise fora, enxergar de fora, né, em outro ângulo, e aí você consegue enxergar o todo. E quando você enxerga o todo, que o Sempre Viva traz essa visão, ele te ajuda a enxergar como observador e não dentro, envolvido da situação, e aí vocês vão entender essa ligação dele para trauma, porque você precisa sair do processo para poder realmente vencê-lo, porque enquanto você estiver
misturado, envolvido emocionalmente, carregando todas as dores ali, vivenciando aquele processo, você não sai do trauma, você não vence o trauma. Você só consegue realmente vencer um trauma, vencer um processo muito difícil na sua vida, algo que tenha sido ou esteja sendo muito de baque, né? Esteja sendo muito forte, esteja sendo muito pesado na sua vida, se você sair do processo emocional de envolvimento, você conseguir se distanciar aquela ponta necessária para que você consiga enxergar de outro ângulo, para você conseguir enxergar o todo. E aí você enxerga como observador, e quando você enxerga como observador, você consegue transmutar o processo, você consegue sair de dentro daquele olho do furacão, né? Que a gente fala, você consegue ter uma outra visão e aí realmente transcender. E aí a fênix ressurge, e é nesse momento que você renasce das cinzas, que você realmente tem a força necessária para começar, seja lá o que for, do zero novamente. Então aí é um processo de renascimento. Então, daquele processo você está liberado para viver uma nova história, para viver um novo relacionamento, para morar numa nova casa, numa nova cidade, num outro país, né? Para realmente mudar a sua profissão, para mudar de ares, para mudar de área, né? Para realmente transcender algumas questões, vencer um luto, um processo realmente difícil que você precisa de novo, a sensação de recomeçar. Então, tudo o que na sua vida estiver precisando dessa força de fênix, essa força dessa sabedoria, né? Que é contrária, então, à parte disfuncional, que é o frágil. Porque quando a pessoa está extremamente envolvida no processo e ela não tem essa visão de sabedoria, ela se torna o quê? Extremamente frágil. Então, qualquer coisa a derruba. A qualquer coisa, ela não tem força mais. Então, qualquer coisa destrói e ali aconteceu algo e ela não consegue mais sair daquela situação. Por quê? Fragilizou imensamente. E o que mais te fragiliza é o envolvimento emocional. Então, se você tem um envolvimento emocional muito intenso, você está fragilizando demais. Então, você precisa realmente dar um passo um pouco atrás para que você não se permita ficar e permanecer nessa questão de extrema fragilidade. E é isso que o Sempre Viva vai te ajudar e vai te dar essa mão, né? E vai te dar essa capacidade vibracional ali para que você faça esse processo de volta, né? De realmente uma outra forma de ver as coisas. Então, aqui que eu aconselho nesse aspecto, muita meditação, inalando o Sempre Viva, trabalhando nos pontos, no timo, aplicando aqui na região da nuca, aplicando nas têmporas, aplicando no pulso e inalando e fazendo muito processo de meditação e reflexões e trabalhar o processo, sempre deixá-lo tanto no contato com você, mas trabalhar muito o seu campo vibracional com ele, para que tenha esse processo acontecendo de uma forma mais consciente, mais profunda e mais intensa na sua vida, tá? Essa é a grande mensagem aí do Sempre Viva. Então, vale ou não vale ter uma preciosidade como essa? Seja assim em touch, seja assim nos 5 ml, usem e façam proveito, né? Tirem proveito de ter uma preciosidade como essa, com essa consciência, com essa visão, para realmente levar a sua vida para outro nível aí, tá bom? Gente, esse é maravilhoso mesmo, gente. Esse é completíssimo. Então, eu sempre falo isso, né? Quando a gente tem esse conhecimento do que é um óleo essencial como esse, a gente valoriza realmente o privilégio de poder ter uma potência dessa ao alcance das nossas mãos, né? A gente realmente poder tê-la assim tão pertinho e poder usar quando a gente quiser, quando a gente precisar, né? E ainda ser bom para a pele e etc, né? E melhorar todos os aspectos aí da nossa vida. Tem ajuda, como diz, ajuda no coração, né? Mas não só no coração físico, né? Vai ajudar demais ali no nosso chakra cardíaco, vai ajudar demais ali nos nossos sentimentos mesmo, na parte do coração. Então tá bem voltado para isso, ok? Com isso, a fase dos óleos raros e nobres a gente encerra hoje, mas semana que vem a gente ainda tem mais lançamento ainda para falar. Faltam mais 2, aí mais 2 semanas a gente conclui aí os lançamentos
da última convenção da Doterra, tá? Essa live, gente, fica disponível no canal do YouTube para quem pegou começado, aí pode assistir na íntegra lá, eu vou disponibilizar daqui a pouquinho. Aproveitem para compartilhar, para quem precisa conhecer um pouco mais sobre os benefícios desse óleo essencial. A gente tá cheio de novidades no nosso canal do Instagram, então se você não aproveitou ainda, hoje, por exemplo, toda quinta é dia de historinhas pra gente grande. Hoje eu já lancei lá, tá lá, inclusive é uma meditação, né, baseada, é uma energização. Se vocês não ouviram essa ainda, que não deu tempo, porque eu postei um pouquinho antes da gente começar a live, corre lá no Instagram, fica disponível também no canal do YouTube. A série tá lá das historinhas pra gente grande, onde eu realmente associo um óleo essencial antes de você ouvir a mensagem ou a meditação. E essa de hoje é uma energização bem legal, eu acho que vale a pena, espero que vocês gostem muito lá da série das historinhas pra gente grande. E a gente tá cheio de novidades lá no nosso Instagram, né? A gente tem o Domingo com a Luz, a gente tem as reflexões no sábado, agora a gente tem as dicas da Vivi, que o pessoal acho que já tá gostando, né? Então a gente tá com uma programação bem legal lá. Aproveitem, então, para desfrutarem de todos esses conteúdos que a gente tem aí. Compartilhem, ajudem a gente a manter aí o canal, curtindo, compartilhando, né? E dando sinais para que a gente entenda, porque o YouTube entenda também que tá sendo relevante aí a mensagem, tá bom, gente? Gratidão imensa. Semana que vem a gente se encontra de novo na nossa quinta na live. Um beijo, gente. Eu que agradeço a vocês. Gratidão, muita luz, paz e bem sempre. Beijo e até. Tchau, tchau.